deu algum probleminha, eu não tava ouvindo o Dr. Hugo, só tava me ouvindo e me vendo. Eu tava vendo ele, mas não tava ouvindo. E eu preciso ouvir, né, gente? Vamos lá. Amanda Moreno, Hugo. Ok, visualizar. Aguardando o Hugo aqui entrar. Pronto, agora? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Agora sim. Então, mas como eu vou deixar isso aqui gravado? Acredito que tenha sido o sinal da internet, de modo geral, tá oscilando. Tá, e eu olhei, tem várias lives no momento aqui no meu. Isso. Tá todo mundo fazendo live agora. Então, como eu vou deixar esse vídeo gravado e vou postar ele no YouTube, eu vou reiniciar, né? Eu vou começar realmente desde o começo, gente. Esse aqui é o Dr. Hugo, né? Dr. Hugo Assis Passos, presidente da parte de Direito do Consumidor da OAB. E, Hugo, apresente-se, por favor, para a galera que vai assistir agora, que está entrando agora novamente, todo mundo voltando. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas vamos lá. Apresente-se, Hugo. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui fazendo essa live com você. A Ordem dos Advogados, como eu disse no vídeo anterior, ela tem um papel que vai além da representação dos advogados, ela tem um papel da sociocrática, das leis, e por essa razão é sempre uma satisfação estar contribuindo com essas iniciativas de levar informação às pessoas de diversas áreas, não só do direito, como a sua área, como a área da saúde. Então, é um momento oportuno e parabenizo pela iniciativa. Estou à disposição aí para as perguntas, para esclarecer o que for possível as dúvidas dos seus seguidores. Eu agradeço muitíssimo em nome de todos eles, né, que a gente está passando por esse momento tão delicado de pandemia e a gente precisa esclarecer realmente algumas coisas. E eu te agradeço por ter disponibilizado esse tempinho para estar com a gente aqui. Satisfação é minha. Eu selecionei algumas perguntas aqui, né? E aí a gente vai começando, mas assim, galera, sintam-se à vontade, quem está entrando, sintam-se à vontade para fazer perguntas, né? Aproveitem o momento que a gente tem aqui na nossa frente um especialista, né, em direito do consumidor. Então, por favor, se quiserem perguntar, a gente vai fazendo aqui e vai olhando as perguntas também, ok? Vamos lá. Maravilha. Doutor Hugo. O Gão tem que chamar de doutor Hugo. Pode chamar de Hugo. Eu vou tentar. Vamos lá. Como é que ficou a legislação perante esse momento aí que a gente está passando, depois que foi decretada emergência na saúde pública? Como é que ficou? Bem, a pergunta é interessante, Márcia, pelo seguinte, Márcia Adriana, né? Gente, deixa eu explicar aqui, deixa eu explicar pra galera. Meu nome é Márcia Adriana, a galera me conhece como Adriana Ericeira. Mas a gente já se conhece desde pequeno, desde crianças, então a gente... Ele chama de Márcia, mas Márcia Adriana. Tentar chamar de Adriana, é difícil. Tá bom. Eu vou tentar chamar de doutor Hugo, vamos lá, a gente consegue. Pois bem, Adriana, nós temos a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, das normas brasileiras, ela é feita de modo escalonado, como se fosse uma pirâmide, né? Lá no alto da pirâmide está lá a Constituição Federal, que é a norma máxima do ordenamento jurídico, e abaixo estão as leis, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei. Todas essas normas, elas estão em pleno vigor, elas estão em plena vigência, elas devem ser observadas pelos poderes públicos e pelos particulares nesse momento, mesmo nós num cenário de emergência nacional e do necessário combate à pandemia que nós estamos vivenciando. Então, a Constituição, ela traz em dois momentos a proteção do consumidor. Lá no artigo 5º, que fala dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, todos nós temos direitos e garantias fundamentais, e uma dessas garantias é exatamente a defesa do consumidor. E também o direito à defesa do consumidor é um princípio da ordem econômica, ou seja, isso quer dizer que a economia como um todo funcionará de um modo, mas que será preservado a defesa
defesa do consumidor dentro dessa estrutura normativa que nós temos no Brasil. Então, a legislação está plenamente em vigor. Isso quer dizer que fornecedores de serviços, de produtos, eles precisam cumprir a Constituição e precisam cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Não é porque nós estamos nessa situação, com um decreto de calamidade do governo, uma situação de emergencial de saúde, que os direitos não deverão ser cumpridos, observados, que o fornecedor vai poder fazer o que ele bem entende, lesar as pessoas, e que o consumidor, portanto, estará desassistido. Mesmo nesse cenário, nós temos direitos que precisam ser observados. Com relação a isso, vamos lá. Então, planos de saúde, como é que ficou? Eles estão funcionando nesse momento, já que é uma situação nova, né? Uma situação onde não tinha acontecido ainda. Como é que se vive, né? Como é que está sendo esses atendimentos nos hospitais com relação aos planos de saúde? O Covid-19 é uma mutação, né, de um vírus que é o corona, já existem outras espécies, e quando surgem novas doenças, essas doenças precisam ser cadastradas na Agência Nacional de Saúde, né? Ou seja, na agência que é a ANS. Essa agência nacional é uma autarquia federal que estabelece normas e fiscaliza todos os prestadores de serviços de saúde. Então, a ANS ela já inseriu no rol de procedimentos e eventos em saúde o atendimento e os exames decorrentes, né, dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Então, se você tem um plano de saúde, hoje o seu plano de saúde ele tem a obrigatoriedade, já que essa doença é nova, ele tem a obrigatoriedade porque a ANS já cadastrou nos seus registros o coronavírus como uma doença que deverá ser combatida e, portanto, atendida a todos os usuários de plano de saúde no Brasil. Vale destacar que esse rol de procedimentos e eventos em saúde ele é meramente exemplificativo, mas nós não temos mais nenhuma desculpa. Por quê? Porque expressamente já está inserido lá todo o tratamento e o exame decorrente da contaminação com o Covid-19. Então, o consumidor... O exame também está incluso, então, o exame... Esses exames. Já está incluso. Exatamente. O detalhe que eu quero dizer, você tem um plano de saúde, quer fazer o exame para se está contaminado. O seu plano de saúde cobrirá os custos com esse exame, todavia, a constatação oficial deverá ser feita por laboratórios oficiais do governo. Então, por isso a demora. Né? Nós estamos acompanhando as notícias de um certo delay, uma certa demora no reconhecimento dos casos. Por essa razão, nós temos a impressão de que novos casos serão divulgados e que os números podem ser maiores. Mas por quê? Porque, primeiro, esses exames eles não conseguem ser feitos numa velocidade no número de contaminados, e também os laboratórios oficiais precisam chancelar, reconhecer que, de fato, aquele exame que foi feito aqui pelo seu plano de saúde, ele está correto. Então, você vai ter que aguardar alguns laboratórios oficiais do governo que chancelarão, que reconhecerão como correto o exame feito. Mas o seu plano de saúde tem que cobrir todas as despesas para verificação se você está contaminado ou não. Então, quanto a isso, o consumidor pode ficar tranquilo, já está no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, da Agência Nacional de Saúde, e qualquer negativa pelo plano de saúde nesse sentido é abusiva, é ilegal, e o consumidor deve buscar os órgãos de proteção. E aí nós podemos noticiar, por exemplo, o PROCON, você pode fazer uma denúncia para a OAB, para o Ministério Público, procurar a Defensoria Pública, então diversos órgãos de proteção do consumidor. Beleza. Eu estou vendo aqui, só um minutinho, alguém escreveu aqui, um monte de gente entrou aqui, uma pausa rapidinho para eu falar aqui com o pessoal. A Mônica falou aqui o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Peraí, você está conseguindo ver aí? Eu consigo ver as pessoas entrando aqui, mas é difícil
acompanhar todas as perguntas aqui. Tá, eu vou ver se eu consigo aqui. Peraí, pegar aqui do começo, ver se eu consigo. Já tem perguntas aqui e fica importante a gente responder. Aqui já tem algumas perguntas, mas não sobre esse tema que a gente está falando. A gente acho que vai chegar lá, né? Tem uma sobre o voo, a gente vai chegar já no voo. Meu voo foi cancelado, você quer Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos avançar então, vamos avançar. Deixa eu ver aqui. Tem uma de voo cancelado, tem de um auxílio. Tem auxílio, CC. Vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui e a gente vai para as perguntas de vocês, beleza? Certo. Com relação às instituições de ensino, eu queria saber, né, até quanto tempo que as escolas farão as aulas pela internet? Porque agora mudou, né? Está tendo aula pela internet. E todas as disciplinas, elas podem realmente ser ministradas dessa forma? Essa é a pergunta do momento. Assim, né? Nós estamos vivenciando uma preocupação muito grande dos pais, né, dos representantes dos alunos, que de fato todos nós estamos sendo impactados, né, financeiramente pela crise do coronavírus. Eu quero destacar para vocês o seguinte: nós estamos, então, com uma situação de emergência de saúde nacional, temos um decreto governamental que suspende todas as atividades escolares no âmbito estadual. Esse decreto foi prorrogado, né, no dia 1º de abril, ele foi prorrogado, então nós temos aí uma suspensão de aulas até o fim de abril, a priori, podendo haver nova prorrogação a depender das análises científicas das autoridades de saúde. Certo. E, portanto, então estamos com as aulas suspensas em âmbito estadual, tanto as escolas de nível médio, fundamental, creches, assim como também as universidades públicas e as universidades privadas, todas cumprindo então determinações do governo federal e do governo estadual. O governo federal, através do Ministério da Educação, ele autorizou a substituição de aulas presenciais. Então é importante destacar, o governo federal, através do MEC, autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, né? Ou seja, ele deu uma autorização diante desse cenário excepcional, cenário de crise, né, de combate ao coronavírus, autorizou as entidades de ensino superior nacionais, e isso se estende, essa orientação se estende às escolas privadas, de todos os níveis educacionais, para substituir as aulas presenciais por meio digital. Existe um limite para isso, né? Que é o limite de 40% da carga horária que deve ser no ano letivo. Então, 40% da carga horária obrigatória do ano letivo pode ser substituída em razão de uma autorização do MEC. Então, primeira afirmação que eu faço para você: a instituição de ensino superior, a escola que está utilizando mecanismos digitais, instrumentos digitais, está cumprindo uma determinação do governo federal. Não há, a priori, nenhuma ilegalidade. Outro aspecto que eu quero destacar para vocês é o seguinte: essa mesma autorização, ela limitou a utilização das aulas em meio digital para alguns cursos, e aí é interessante para vocês, né, das áreas médicas, né? Então, proibiu aulas em meio digital para o curso de medicina, né, e também para práticas e laboratórios. Então, porque tem aulas práticas de estética, por exemplo, isso. Então, no direito, nós temos as práticas dos escritórios de escolas, nos núcleos de prática jurídica. No curso de medicina, vocês têm práticas, medicina ou das áreas médicas, né, tem práticas específicas para cada curso. Essas aulas não podem ser substituídas por meios digitais, elas precisam ser presenciais, não estão dentro da autorização. Um outro detalhe que eu quero mencionar: estamos sob um decreto que prorroga agora, até fim de abril, as aulas. Muitos questionamentos estão no sentido de
eu preciso pagar as mensalidades, é necessário cumprir, não foi isso que eu contratei quando levei meu filho, quando eu optei por uma escola específica, eu queria aulas presenciais, há diversos questionamentos no sentido, eu não acredito muito nas aulas em meio digital, eu acho que o presencial, a educação à distância não me satisfaz. Cada pessoa tem sua opinião sobre as práticas pedagógicas e sobre os efeitos que essas práticas pedagógicas geram no aprendizado dos seus filhos. Pois bem, mas nós estamos vivenciando uma situação excepcional e há uma autorização governamental nesse sentido, ou seja, de substituição de aulas práticas. Eu sei que o pai que contratou aqui fisicamente não imaginava que a escola iria se valer de aulas em meios digitais, mas nenhum de nós, nem os consumidores, nem os fornecedores imaginavam que nós teríamos uma pandemia mundial, um evento excepcional que ocorre em séculos, né? Nós tivemos algumas experiências na humanidade. Por essa razão, nós temos que ter muito bom senso, né? Então, o que está acontecendo? Ainda há prazo suficiente dentro do ano letivo para reposições de aula presenciais. Ou seja, quando você vai até a escola, você vai até a secretaria, há uma planilha divulgada lá que diz assim, o seu curso lá do 6º ano vai valer R$12.000. Então ela coloca o valor da anualidade. Isso quer dizer que você paga por um ano, mas é dividido em parcelas ao longo do ano. Sim. Então, ainda há tempo, dentro do ano letivo, para reposição dessas aulas que foram perdidas em março. Por isso, a antecipação das férias, né? Isso, e ainda dá tempo, e ainda há tempo, se nós formos até abril, por exemplo, ainda tem tempo suficiente. E diversos mecanismos podem ser utilizados pelas escolas, como você mencionou, a antecipação das férias, as aulas no mês de julho, as aulas no mês de dezembro. Então, como todos nós pagamos pela anualidade, ainda estamos dentro de um ano, temos espaço dentro desse ano para reposição de aula. O que o pai precisa fazer? Precisa procurar a instituição do seu filho e cobrar de modo sério um plano de reposição de aulas. A escola precisa apresentar um plano de reposição de aulas em disciplinas que não conseguem ser oferecidas em meio virtual, porque essa autorização do governo federal, ela diz que a escola decidirá que disciplinas serão oferecidas em meio digital, né? Porque ela vai fazer análise pedagógica. Olha, por exemplo, existem escolas que oferecem aulas de robótica. Essa não pode ser à distância. Existe aula daquelas escolas que oferecem que coloca a criança com a mão na massa, com a mão na obra, né, que eles chamam de maker para construir soluções. Essas aulas precisam ser presenciais. Então, essas não podem ser substituídas por meio digital. Certamente as escolas não vão oferecer essa substituição. Então, a escola tem que oferecer para você quando ela vai repor essas aulas dentro do ano letivo. Então, ainda há pra... E o consumidor, o pai, né, desses filhos que estão assistindo esse tipo de aula, com relação ao pagamento, tem que pagar normalmente? Isso. Então, assim, como ainda há tempo para reposição, e se a escola, de fato, oferecer um plano de reposição de aula, existem caminhos possíveis. O pai pode continuar efetuando os pagamentos, porque ele contratou o ano, e não o mês de março. Ele não contratou o mês de abril, ele contratou o ano. O ano letivo. O ano letivo. Então, ele tem um contrato firmado de R$12.000, que representa um ano, ou R$13.000. Então, ele vai ter que cumprir esse contrato. Então, ele cumpre o contrato e a escola tem que cumprir a parte dela de oferecer um plano sério de reposição. Ou oferecer, aí vale destacar, meios digitais acessíveis aos seus alunos dentro do limite previsto, autorizado pelo governo federal. Então, a escola que fizer essa proposta, olha, vai ter aulas digitais, vão ter reposições,
elas estão dentro do que o governo federal assim fez previsão. Não há nenhuma ilegalidade nesse sentido. Então, o que eu aconselho eu sei que é difícil, eu sei que o esforço deve ser tremendo, em especial para o pai que é profissional liberal, mas Sim. O que eu aconselho no momento é continuar pagando as mensalidades, mas demandar, buscar as escolas para saber qual será o plano de reposição, ou quais serão os mecanismos de aulas digitais utilizados. Se o pai for um profissional que não está conseguindo trabalhar no momento, né, por conta da situação, né, e está sem dinheiro, como é que procede em relação à escola? Excelente pergunta, né? Esse cenário aí, em especial para os profissionais liberais e para alguns profissionais, já gera um impacto no orçamento familiar. Então, aquele pai que não tem condições de arcar com o pagamento, de continuar, porque não está podendo trabalhar, está obrigado a permanecer em casa, ele precisa procurar a instituição do seu filho e pedir o parcelamento ou o adiamento dos pagamentos. É perfeitamente possível que você adie, concentre pagamentos ou adie os pagamentos para os meses subsequentes, após o cenário de combate à disseminação do coronavírus, após esse período que nós estamos em nossas residências e que as atividades econômicas estão suspensas. Então, esses pais diretamente impactados, porque não há uma solução geral para todos, né? Portanto, uma solução para todos, há umas soluções possíveis. Então, parcelamentos, adiamentos de pagamentos são possíveis. Queria só fazer uma observação. O governo federal, recentemente, diminuiu a quantidade de anos letivos. Esse ano, em especial, as escolas poderão oferecer menos dias de efetiva atividade acadêmica presencial, desde que cumpram a carga horária mínima. Né? Em regra, são 200 dias letivos de efetiva atividade. O que o governo federal autorizou é a diminuição desse período. Então, autorização governamental, se a escola diminuir, não há nenhuma ilegalidade. Mas, neste aspecto, a escola vai acabar tendo que concentrar atividades. E aí o pai pode analisar o seu contrato e verificar se o que foi oferecido foi diminuído, foi minorado, né? E aí sim negociar um abatimento do preço. Então, várias estratégias possíveis, né? A depender de cada postura das escolas e de cada entidade de ensino. É possível descontos? Vai depender da estrutura e da decisão pedagógica que elas tomarem. É possível parcelamento ou adiamento de parcelas? Sim, é possível adiar ou parcelar parcelas. Parcelar as mensalidades. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me mandaram pelo WhatsApp, né? Quando a gente anunciou que ia fazer a live. A pessoa falou assim: eu tenho 2 boletos em abertos a vencer para março e abril, referente a um curso que seria realizado em Portugal, né? E em decorrência do ocorrido, o curso foi adiado para uma data que ainda não foi definida, vai ser feito posteriormente. Pergunta: o que fazer nesse caso? Que eu não poderei fazer o pagamento porque eu sou uma profissional liberal e a única renda vem dos atendimentos estéticos, ela é uma esteticista, né? Que estão suspensos. Já entrei em contato com a empresa responsável pelo curso e fui informada que não vão negociar o prazo dos boletos, olha só, e que se eu for cancelar o curso, eu vou ter que pagar uma multa de 20% sobre o valor total do curso. Como orientar? Nesse caso aí, ela deve procurar os órgãos de proteção do consumidor, tá? Diante dessa postura da instituição, existe um aplicativo que você pode fazer pelo celular, que é o aplicativo do PROCON. Você pode buscar a Defensoria Pública e o Ministério Público e noticiar essa prática. Porque é o seguinte: o serviço ainda não foi prestado, está adiado para uma data a definir, né? E por que então que o adiamento da parcela não pode ser feito? Por que então a parcela não pode ser, né? Há uma situação excepcional que tanto o consumidor quanto o fornecedor precisam dialogar para resolver. Essa postura de não abrir espaço para diálogo, né, salvo se for um curso anual ou semestral, né, como eu mencionei. E parece que é um curso de extensão, onde você paga e vai fazer um curso fora.
Então, esse é um custo de extensão, é perfeitamente possível a negociação, deve ser negociado, e se houver resistência, buscar os órgãos de proteção do consumidor, porque há, de fato, uma postura que pode ser considerada uma prática abusiva. Então, eu aconselho a buscar os órgãos de proteção do consumidor da cidade. Certo. Valeu. Agora eu vou te perguntar com relação ao cancelamento de voos, né? Tem algumas perguntas aqui. O consumidor que se sentir em risco pode solicitar o cancelamento da viagem sem multa e o reembolso integral dos valores pagos pode ser solicitado caso o consumidor não queira mais viajar, ele mesmo decidindo não viajar? Nessas relações que se estabelecem entre o usuário do serviço de transporte aéreo, né, que são oferecidos por essas companhias aéreas, e o fornecedor desse serviço, eles se adequam perfeitamente a uma relação de consumo. Então, a companhia aérea é um fornecedor e a quem compra e usa o serviço de transporte, embora o serviço de transporte seja um serviço público, ele é perfeitamente considerado pelo ordenamento jurídico como um consumidor. Então, aplica-se a eles o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, existe uma agência nacional, que é uma agência reguladora, que fiscaliza e normatiza a atuação dessas companhias aéreas, que é a chamada ANAC. Tá? Essa agência, ela estabelece normas e fiscaliza as companhias aéreas que prestam esse serviço público de transporte de passageiros, né, pelas vias aéreas, pela transporte aéreo. Pois bem, transporte aéreo. Então, o que ocorre? Existe uma resolução da ANAC que diz o seguinte, e aí vale destacar para vocês também que houve uma pressão das companhias aéreas sobre o governo federal em razão do suposto impacto econômico que geraria nessas companhias, porque a recomendação é que ninguém viaje. A recomendação é que você cancele qualquer pacote de viagem frente ao risco de contaminação. Existem estados brasileiros que estão de fato fechando as suas fronteiras, né, para evitar a contaminação e que essa contaminação venha de passageiros que vêm oriundos de outros países e outros estados. Então, o que ocorre? Há uma limitação de voo. E aí as companhias aéreas pressionaram o governo e o governo editou uma norma autorizando do seguinte modo. O consumidor, ele pode, se o cancelamento for efetuado pela companhia aérea, ou seja, você comprou uma passagem da Gol, da TAM, da Azul ou qualquer outra empresa aérea e ela cancelou o seu bilhete de passagem, você tem direito a pedir o reembolso ou reagendar essa viagem para dentro de um lapso de tempo de 12 meses, sem qualquer ônus, sem taxas e multa pelo cancelamento. E essa mesma determinação governamental, ela diz o seguinte: se o pedido for do consumidor, se você com medo de ser contaminado, imagine, pressionado, temendo pela sua saúde, ou seja, você não tem escolha, você está pressionado para manter a sua integridade. Então você tem medo, mas o governo autorizou o seguinte, que se você pedir o cancelamento, você, ainda que esteja temeroso e querendo zelar pela sua saúde, você vai pagar os ônus do cancelamento, que é a multa pelo cancelamento e a taxa lá e as taxas para que você possa, por exemplo, remarcar a sua passagem. Então, o que tem acontecido na prática? Eu tinha alguns voos agendados, né, para Brasília e as companhias estão cancelando de ofício, né? Elas estão cancelando sem qualquer pedido do consumidor. Então, mas acredito também que as companhias aéreas, elas dentro desse cenário, né, e essa é uma recomendação de diversos órgãos do consumidor já interessados a essas companhias, de que haja uma flexibilidade, ainda que o consumidor temeroso, pressionado por não se contaminar, cancele a sua passagem,
que ele faça jus ao reembolso. Mas a regra está sendo o seguinte: você recebe um e-mail dizendo que poderá utilizar com aquela mesma origem e destino no lapso de tempo de 12 meses. Então, você não estaria tendo prejuízo, você estaria adiando uma viagem sem qualquer custo. Mas a regra que está em vigor é a seguinte: se você cancela, você sofrerá os ônus do cancelamento, multa e taxas. Se você não cancela, você pode remarcar no período de 12 meses ou até mesmo pedir o reembolso imediato, né? Esse reembolso sem qualquer ônus. Mas a prática que está sendo adotada atualmente, em razão para evitar um colapso aí financeiro, é de reagendamento da viagem. Certo. E com relação às reservas em hotéis, que a pessoa já fez a reserva no hotel, e como é que também dá vai seguir praticamente a mesma sorte. Você pode cancelar, o consumidor pode cancelar sem qualquer ônus. Então, por exemplo, você tinha uma reserva de hotel e essa reserva você quer cancelar porque você não pode viajar e também que lá é um local de risco, você vai cancelar sem ônus, sem multa. E se o fornecedor lhe cobrar alguma multa, você tem que buscar os órgãos de proteção do consumidor. Certo. Então, alguém perguntou aqui sobre voo, doutora Mônia Reis. Oi, Mônia, beijo para você. A TAP cancelou meu voo, mas não quer devolver, ela quer empurrar um voucher. Isso. É o que acontece, né? Essa é a prática que está sendo adotada. Eles estão cancelando o voo e autorizando, com base na determinação governamental, que você utilize nos 12 meses. Para os órgãos de proteção do consumidor, isso é incoerente. Por quê? Porque o risco da atividade econômica não é do consumidor, é do fornecedor de produtos e serviços. Então, se ela cancela, ela teria a obrigação de fazer o reembolso sem custos. Então, o que eu aconselho é fazer uma reclamação formal no aplicativo do PROCON, aguardar o momento aí de uma audiência de conciliação que estão suspensas e até buscar o seu reembolso. E se não houver solução administrativa, amigável, infelizmente, após esse cenário de crise, nós teremos muitas ações judiciais propostas no judiciário. Possivelmente. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui com relação... Mas alguém perguntou aqui, tentei cancelar o voo que estava marcado para 4/3, perdi grande parte do valor pago porque ainda estava no início. Ainda consigo reverter essa situação? Oswaldo, como eu mencionei, há uma autorização do governo federal no sentido de que quando o consumidor solicita o cancelamento... Não é Oswaldo, botou boa noite, professor, sou eu, Fernanda. Porque o nome está Oswaldo, cara, mas é Fernanda. Acho que sou aluna, falou professor. Assim, a autorização do governo é no sentido de que se o consumidor solicita o cancelamento, ele arca com os ônus do cancelamento, taxas e multa. O que parece incoerente, né, como eu falei, para os órgãos de proteção do consumidor. Então, o que eu aconselho formula a reclamação junto ao PROCON, espera um momento passar esse cenário e, infelizmente, vai ter que discutir isso administrativamente ou judicialmente para reaver o seu dinheiro. Beleza. Eu tenho uma pergunta agora. Boa noite, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Beleza, então vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta com relação aos preços abusivos. Por quê? Assim que a pandemia foi reconhecida, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, aí aumentaram o preço do álcool em gel, aumentaram o preço das luvas, das máscaras, né, até diminuir a quantidade aí, como tem a venda foi muito grande, como acabou, né, o produto, então quem ainda tem produto botou o preço lá em cima. Isso caracteriza prática abusiva e ilegal, né? E o que o consumidor pode fazer nesse caso? A pergunta é interessante, né? De fato, nós começamos a ouvir notícias de que produtos relacionados, em especial produtos destinados, que é moralmente reprovável, né?
produtos destinados à higiene pessoal, como, por exemplo, álcool em gel, máscaras, ou seja, equipamentos de segurança, e outros produtos afins, vitamina C, eles tiveram uma majoração de preço extraordinária. Essa prática de majorar preços sem uma justa causa, né, é considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como uma prática abusiva e, portanto, ilegal, e deve ser combatida. Então, qual é o cenário que nós estamos vivenciando no Maranhão atualmente? Nós temos uma delegacia, que é a Delegacia do Consumidor, que fica ali na Paparaúbas, no São Francisco, para quem conhece, e o delegado que é responsável por essa secretaria é o Dr. Cleopas Isaías, e ele recebe essas denúncias em face de lojas, farmácias ou até mesmo representantes, ou seja, distribuidoras que estão ou retendo estoques ilegalmente para haver um aumento de preço, ou estão cobrando preços abusivos nesse cenário de isolamento e de preocupação de toda a sociedade com essa situação de emergência nacional. Então, o que eu aconselho é uma prática legal, é uma prática abusiva, fere o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu aconselho que busquem a Delegacia do Consumidor, formulem reclamações, formulem a notícia do crime, da prática ilícita, e a delegacia irá acompanhar e já tem feito isso, eu tenho acompanhado as notícias, inclusive dialogado com o próprio delegado, o Dr. Cleopas, e diversas operações com o intuito de evitar que essas práticas ocorram e de investigar aqueles que estão realizando essas práticas. Ok. Alguém mais tem pergunta aqui? Falaram live top, está tirando minhas dúvidas. Legal, Manuel. Hugo, acho que foram todas as perguntas que eu tinha anotado aqui. Você conseguiu esclarecer. Agradeço muito, muitíssimo obrigada por ter disponibilizado esse tempo para a gente aqui, para nos informar sobre todas as situações, né, que nos afligem no momento, né? Um momento delicado. Oi. Ainda temos tempo aí ou está encerrando 1 hora já? Ainda temos. A gente tem tempo para razões finais, síntese, uma síntese do que tratamos? Pode, com certeza. Eu estava agradecendo, mas com certeza. Acho que a gente já tem uns 10 minutos. Vamos aproveitar. Tem alguém perguntando aqui, ó. Só um minutinho. Alguém perguntou sobre o auxílio. Esse auxílio que está sendo dado pelo governo. E tem outra pessoa perguntando, pode tirar mais uma dúvida. Pode sim, pergunta aí. Esse auxílio do governo não é um tema diretamente ligado ao direito do consumidor, né? É um tema ligado ao direito do trabalho e é um tema que tem várias nuances aí, né? O que foi noticiado é que o governo federal ele vai fornecer um auxílio aos trabalhadores informais que estão sendo diretamente impactados nesse período, né? E esse auxílio será feito com base em alguns critérios estabelecidos e também para os indivíduos que são cadastrados no CAD único do governo ou que são beneficiários de programas assistenciais, como, por exemplo, Bolsa Família. Então, esses indivíduos farão jus ao recebimento desse valor de R$600 dentro do lapso fixado na determinação governamental. Há também um outro programa que visa recompor a renda dos trabalhadores em razão de 2 medidas provisórias que alcançam a seara trabalhista, pois autoriza aos empregadores, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, a redução da carga horária de trabalho do seu empregador e do seu empregado
e, portanto, a redução de salários dentro de patamares específicos, né? E o governo complementará o salário que foi reduzido em razão desse cenário de crise. O que eu posso fazer, Márcia, já fiz, eu juntamente com os membros do nosso escritório lá, em especial a doutora Karine Sandes, que foi responsável pela elaboração do estudo na área trabalhista, eu posso disponibilizar para você, disponibilizar aí no seu Instagram, para quem quiser ter acesso a essas informações sobre redução de salário e pagamento de complemento por parte do governo, para que você distribua para os seus seguidores. Né, porque são muitos detalhes, é importante que vocês leiam esse resumo que nós fizemos para poder compreender de modo adequado. A pessoa que perguntou, ela perguntou, é tipo um empréstimo? É como se fosse um empréstimo? Não. É de fato um auxílio do governo e você não vai ter que devolver. É para diminuir os impactos econômicos que essa crise gerará nos orçamentos familiares, em especial desses profissionais, tanto trabalhadores com vínculo empregatício, quanto, no caso do outro programa, que é um programa assistencial, a trabalhadores informais, aqueles que não têm vínculo empregatício. Certo. Tem uma pessoa perguntando aqui também, é possível solicitar o cartão de crédito que faça cancelamento do pagamento das parcelas referente à compra de passagens aéreas? Assim, em regra, o cancelamento o cancelamento de compras ocorre pelo consumidor, ou seja, o titular do cartão é feito nas hipóteses de fraude. Então, se houver uma fraude, uma compra que você não reconhece, você pode fazer o pedido de cancelamento. Quando você compra voluntariamente e se depara com a resistência da companhia aérea em lhe devolver a quantia, você não conseguirá cancelar, né, essa compra, e você não pode fazer uso das próprias razões para resolver um problema. Você vai ter que comunicar a prática a um órgão de defesa do consumidor e aí passar por uma tentativa amigável ou até mesmo judicializar, caso não haja uma devolução dentro dos critérios que eu mencionei anteriormente. Agora fica à vontade para fazer, né, finalizar. Márcia Adriana. Queria agradecer aí primeiro o convite formulado, colocar à disposição dos seus seguidores e à sua disposição a Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Nós temos canais de acesso, inclusive para formular denúncias. Eu vou te compartilhar esses canais de acesso. Ficou uma multa de novo. Ai, não acredito. Já no finalzinho. Pergunta se as pessoas estão ouvindo aí, mas... Não estou ouvindo, gente. Tá sim. Calma aí. Quem quer ver mais, eu tô uma coisa aqui, mas eu também não dá pra ver. Gente, ainda mudei aqui o coisa. Só se você escrever agora, que eu não tô ouvindo. Bem, eu tava... Você tá ouvindo? Eu tô vendo tudo direitinho, já tô vendo aqui, eu tô vendo tudo direitinho, mas o som não tô ouvindo. Bem, Márcia, eu acho que os seguidores estão ouvindo. Então, coloco à disposição de vocês a comissão... Mas pode finalizar. Se você estiver ouvindo, pode finalizar. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Deixa eu finalizar e você finaliza aí para os meus seguidores, porque eu não tenho como, não estou te ouvindo. Mas assim, eu queria te agradecer muito, né, por ter disponibilizado esse tempo muitíssimo mesmo. Muito obrigada de coração. E eu vou deixar isso gravado, vou postar no canal do YouTube, porque eu acho que vai esclarecer para muitas pessoas que estão precisando nesse momento. Mas pode finalizar e depois eu vou ouvir.
todos vocês, a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. Temos canais de acesso para formular reclamações, denúncias e juntar, inclusive, documentos comprobatórios. Eu vou compartilhar isso com a Adriana. Ressalto para vocês alguns temas muito importantes, em síntese: planos de saúde. A ANS já ampliou no rol de procedimentos os exames para o coronavírus, então o seu plano de saúde não pode negar que você realize o exame pelo seu plano de saúde, embora a chancela, o reconhecimento da contaminação tem que ser feita por um laboratório oficial. As escolas, recomendo que vocês, como vocês contratam semestralidades ou anualidades, semestralidades as universidades e as escolas por anualidade, a recomendação é que continuem pagando ou busquem as instituições de ensino dos seus filhos para adiar pagamentos, parcelar pagamentos ou obter descontos. Lembrando que aqueles que estão oferecendo aulas em meio digital estão cumprindo determinação do governo, assim como também ainda há tempo para um plano de reposição de aulas em julho, em dezembro, que permitam o cumprimento do contrato que foi estabelecido anteriormente com a instituição de ensino. Cancelamentos de voos, já há determinação no sentido de que o cancelamento feito pela companhia aérea dará direito ao reembolso integral sem qualquer ônus ou ao reagendamento da sua viagem do lapso de 12 meses, e quando o consumidor cancela, ele terá que arcar, infelizmente essa é a orientação governamental, ele terá que arcar com os ônus do cancelamento. Pacotes de viagem, recomenda-se o cancelamento e o fornecedor deverá cancelar sem qualquer ônus ao consumidor. Majoração de preços, busquem a delegacia do consumidor, trata-se de uma prática ilícita que deve ser combatida pelos órgãos de proteção, inclusive pela autoridade policial. Os canais de comunicação da OAB eu vou disponibilizar com a Adriana, e queria agradecer a todos vocês, foi uma satisfação nesse momento tão difícil contribuir com alguns esclarecimentos.